Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui à Uniregistral, a Universidade de Registro de Imóveis da Arisp, que funciona aqui na Arisp. Sejam todos bem-vindos, um bom dia a todos, obrigado aí pela presença. Meu nome é Paulo César, sou juiz designado para a primeira vara de registros públicos aqui da capital e agradeço o convite mais uma vez, uma honra enorme participar desse programa tão legal que é o Jurisprudência Conectada, que aproxima realmente o público em geral da área de registros de imóveis, da área do extrajudicial. É importante porque é um programa que tem acesso a todos, a gente pode acessar, quem quiser pode clicar, pode compartilhar, pode curtir, e é bom por causa disso. A gente é um espaço mais aberto mesmo para a gente tratar de temas sempre importantes e sempre urgentes e temas quentes que estão fervilhando aí na jurisprudência. Então não esqueçam, pessoal, de curtir, compartilhar e também eu gosto sempre de lembrar sobre a Arisp Jus, que é um informativo de jurisprudência na área de registro de imóveis, de extrajudicial da Arisp. Arisp Jus, todo mês a gente publica com vários artigos, entrevistas. Eu colaborei esse mês também com um artigo, então vamos curtir a Arisp Jus, curte a nossa página, obrigado pela audiência, né? Não sei se é audiência que chama, Facebook é audiência? Acho que é, né? Obrigado pela audiência, ou enfim, por quem estiver nos assistindo, tá? Bom, agradeço também, claro, sempre ao Dr. Alberto, ao Dr. Francisco Raimundo pelo convite. Bom, sejam bem-vindos ao nosso tema, responsabilidade civil do condomínio edilício. Condomínio edilício, pessoal, área do extrajudicial, registro de imóveis, quem trata da área de direito civil, estudantes de direito, ou então pessoalmente, alguma vez vai se deparar com algum tema envolvendo o condomínio edilício. Que o condomínio edilício, todos sabem, é uma presença hoje na capital de São Paulo, mais de 4 milhões de pessoas vivem em condomínios edilícios. Então é um tema super presente, super importante e hoje, como é uma coisa mais enxuta, a gente vai falar sobre um tema, e vou trazer 2 julgados aqui que envolvam esse tema para dar um link para que vocês possam depois fazerem perguntas, se aprofundarem no tema, porque é muito, muito importante e todo mundo, cedo ou tarde, vai parar com essa questão. Responsabilidade civil do condomínio edilício. Tá. Conceitualmente falando, só para a gente enxugar, o condomínio edilício, do ponto de vista de relações pessoais, é uma massa de pessoas heterogênea, uma massa heterogênea de pessoas, na linguagem do grande colega Dr. Danilo Barioni, uma massa heterogênea de pessoas regidas pela convenção, pela Assembleia, por regras previamente criadas, regidas por essas regras e com intervenção legal mínima. A lei trata, o Código Civil, ele traz elementos básicos do condomínio edilício, mas a maioria da vida condominial é regida pela convenção, pela instituição, convenção de condomínio, regimento interno e outras regras internas do próprio condomínio. Do ponto de vista de direitos reais, o condomínio é uma propriedade, é um direito de propriedade, mas que se divide em unidades autônomas de uso exclusivo dos proprietários e se divide em áreas comuns, que é de uso comum de todos os condôminos. O proprietário da área exclusiva, todo proprietário da área exclusiva tem uma copropriedade da área comum, vai ser inclusive proporcional ao tamanho da sua área exclusiva e a soma disso chama-se fração ideal. Então o condomínio edilício funciona dessa forma do ponto de vista registrário. Para a gente dar início ao tema, eu vou começar pelo final. Eu resolvi fazer hoje uma inversão. Eu vou começar contando o final da história. E o final da história eu já adianto para vocês que não é um final feliz. Imagine os senhores que estão todos aí sentados em sua casa, assistindo televisão, vendo futebol, bate na porta lá um oficial de justiça. Você abre a porta, o oficial de justiça fala, bom dia, como vai? Bom, estou vindo aqui no seu apartamento hoje porque eu vou penhorar alguns bens do senhor. Falo, mas como assim penhorar alguns bens? Não estou entendendo. Como assim? Vai penhorar bens meus? Sim. Porque o condomínio onde o senhor mora foi condenado numa ação de responsabilidade civil. Aí o sujeito que está lá vai se perguntar, mas vai começar a discutir com o oficial. Como assim? O condomínio foi condenado. Eu não fui condenado numa ação de responsabilidade civil. E vai ser explicado, não. Foi proposta ação contra o condomínio perdeu, transitou em julgado, foi dado início ao cumprimento de sentença e se buscou-se bens do condomínio e ninguém localizou. Então, por isso que o credor pediu redirecionamento da execução
para que os bens dos condôminos fossem penhorados. Por isso que eu estou aqui hoje. Mas parece uma cena kafkiana, né? Parece que eu estou no livro do Franz Kafka. Como assim? Eu não fui citado, eu não sou parte nessa execução. Não interessa. Eu vou penhorar os seus bens e o senhor pode se defender. O condômino vai falar, então tá, vou pelo menos opor embargos à execução. E o oficial de justiça, que entende bastante, vai falar, não, embargos à execução não, porque o senhor não é parte. A coisa julgada material, do ponto de vista subjetivo, só atinge as partes, o senhor não foi parte. Aí, o senhor vai se defender por quê? Embargo de terceiro. Opõe embargo de terceiro, discuta os bens que foram penhorados, diga que o senhor não é responsável, ele não é parte, não é executado. O senhor não é responsável pela constrição para responder por essas dívidas e aí, boa sorte, que é o que o senhor vai precisar. Como eu falei, a história tem um final triste, porque o condômino, e pode ser hoje comigo, com os senhores que estão nos assistindo, pode acabar respondendo com seu patrimônio por dívidas do condomínio. E isso é uma coisa perfeitamente factível, perfeitamente possível de acontecer. E agora eu vou contar o começo da história, né? Vamos passar para o próximo slide, por favor? Pessoal, condomínio, ele tem capacidade de ser parte. Ele pode atuar no processo, tanto no polo ativo como no polo passivo. Perfeitamente sem problema nenhum. A personalidade jurídica do condomínio é um tema muito discutido. Dr. Ralph, meu colega lá da Vara de Registros, já trouxe esse tema para o Jurisprudência Conectada. Inclusive, hoje eu vou citar novamente um acórdão que ele já discutiu aqui, que envolve personalidade jurídica do condomínio edilício. Atualmente, vou passar rápido por esse tema, porque a gente precisa avançar, mas atualmente, pessoal, na jurisprudência, embora haja uma certa divergência doutrinária e jurisprudencial, condomínio não tem personalidade jurídica, tá? Predomina isso, vamos partir dessa premissa. Condomínio não tem personalidade jurídica e, consequentemente, condomínio não tem autonomia patrimonial desvinculada, como se fosse uma sociedade. Numa sociedade, numa pessoa jurídica, o patrimônio da pessoa jurídica diverge do patrimônio de seus sócios. O condomínio tem bens em nome dele, contrata, o condomínio pode estabelecer contratos, o condomínio tem CNPJ, o condomínio tem responsabilidades civis, trabalhistas, previdenciárias, fiscais, mas o condomínio não tem personalidade jurídica. Mas tem bens. O condomínio tem bens, sim. Bens em seu nome e pode responder com esses bens nas ações em que ele tiver responsabilidade civil, mas não tem, do ponto de vista de direito societário, autonomia patrimonial. Paulo, responsabilidade civil do condomínio é subjetiva ou é objetiva? Pessoal, como tudo na vida, depende. Vai depender muito da relação jurídica de direito material que envolva a questão. Então, nem sempre a responsabilidade civil do condomínio vai ser objetiva ou subjetiva, tá, pessoal? Aliás, a responsabilidade civil subjetiva, ou seja, todos sabem, depende da culpa, muito embora atualmente esquecida, muitas vezes se pensa que não existe mais responsabilidade civil subjetiva, hoje se quer objetivar tudo, né? Qualquer tipo de responsabilidade civil, hoje em dia se quer embutir uma responsabilidade civil objetiva. Mas a responsabilidade civil subjetiva ainda existe, pessoal, ainda existe. Para muitos casos, a gente vai precisar discutir culpa. Para o condomínio também. Para o condomínio também, a gente vai precisar discutir culpa em várias situações. Vou dar um exemplo aqui de responsabilidade civil objetiva, segundo a maioria da doutrina, a jurisprudência do condomínio. É o caso de objetos que despenquem do prédio, objetos que caiam dos prédios. Se atingir uma pessoa lá embaixo, essa pessoa tiver lesões, ou inclusive vier a óbito, entende-se que essa responsabilidade do condomínio é objetiva. O condomínio responde, pode ser condenado, sem discussão de culpa. Responsabilidade civil subjetiva do condomínio. São inúmeras as hipóteses de responsabilidade civil do condomínio subjetiva. Pegar um exemplo aqui, por exemplo, uma coisa que acontece aí nas grandes cidades, né? Roubo ao condomínio. Indivíduos armados ou então até disfarçados, às vezes de policiais. O sujeito chega na portaria do condomínio com um mandado de busca e apreensão falso e se apresenta como policial federal, policial civil, e o porteiro autoriza o ingresso dessas pessoas e os sujeitos vão lá e roubam as unidades, fazem reféns.
Essa situação vai ser se o condomínio for ajuizado uma ação contra o condomínio. Condomínio, nessa situação, responde? Pessoal, vai depender muito do caso, mas caso o condomínio responda, será subjetiva. Nesses autos vai ter que se discutir se houve alguma omissão, se houve alguma negligência, se houve falha, ou seja, isso tudo é discussão de culpa. Discussão de culpa no bojo de uma ação de responsabilidade civil. Então, no exemplo que eu dei, roubo a condomínio, se o condomínio responder, que é bem possível, inclusive, que ele não tenha responsabilidade nessa hipótese, mas, de qualquer forma, vai ser discutida a culpa. Vai ser discutida a culpa ao longo dessa ação toda. Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se Código de Defesa do Consumidor na relação entre condôminos? Pessoal, essa é tranquila. Não aplica. Não tem CDC na relação entre condomínio e condôminos. Ou, inclusive, entre terceiros e condomínio. Tá? O conceito de consumidor e fornecedor, lá do Código de Defesa do Consumidor, não se enquadra na pessoa, na relação jurídica existente entre o condomínio e os condôminos ou terceiros. CDC tranquilamente não se enquadra nessa situação. Então, vou fazer um paralelo de 3 situações envolvendo responsabilidade civil do condomínio e depois vou trazer 2 acórdãos que tratam desse tema. O primeiro, eu até já adiantei para os senhores, a questão dos objetos que caiam do condomínio, responsabilidade objetiva. Vamos colocar, não um roubo por uma quadrilha armada, vamos colocar uma situação de furto de bicicleta. Também coisa que todo mundo já se deparou alguma vez ou vai se deparar. Não pessoalmente, mas pelo menos vai ouvir falar. Furto de bicicleta nas dependências do condomínio. E aí, Paulo, o condomínio responde pelo esse furto? O condômino, vítima, pode acionar o condomínio querendo a reparação civil pelo esse furto dessa bicicleta? Normalmente, não. Normalmente, não. Entende-se atualmente, e eu estou passando aqui para o outro ponto, eficácia da convenção condominial. Entende-se normalmente, pessoal, que se a convenção condominial possui cláusula de exclusão de responsabilidade, o condomínio perante seus condôminos não responde. Ah, mas espera aí, Paulo, é lícita cláusula de exclusão de responsabilidade na convenção condominial? É lícita essa cláusula? Pessoal, perfeitamente lícita. A jurisprudência entende que é perfeitamente possível cláusula de exclusão de responsabilidade na convenção condominial. Então, o condomínio, no caso de furto de bicicleta, por exemplo, nas dependências do condomínio, não responde, em regra, por esse dano. Salvo se a convenção assim autorizar, salvo se a convenção assim disser. Agradeço de novo, pessoal, por todo mundo que está chegando, todo mundo que está assistindo, tá? Obrigado mesmo, a gente fica muito feliz. Continue aí curtindo, comentando, se quiserem fazer perguntas, compartilhando. Beleza? Então tá. Mas aí, peraí, Paulo, e se for contra terceiro? Se for um problema envolvendo terceiro? Porque a convenção de condomínio, ela envolve e ela se aplica a quem participou dela. Ou sucessores, seu futuro adquirente. Por exemplo, o cara comprou o apartamento do sujeito que estava lá, ele vai estar vinculado à convenção do condomínio. Mas os negócios jurídicos envolvem, em regra, as pessoas que participaram dele. E os terceiros? E o terceiro? Essa cláusula de não responsabilidade também vale para terceiro, para quem não tem nada a ver com o condomínio? Exemplo. O sujeito entrou, então a terceira pessoa foi visitar um amigo no condomínio, está saindo da garagem e o porteiro acaba atingindo o carro dele com o portão. Causa danos, ele ajuiza uma ação contra o condomínio falando que o porteiro fechou o portão antes da hora, atingiu. O condomínio responde? Nessa situação, não vale a cláusula de não indenizar. Não vale a cláusula, porque essa cláusula não tem eficácia perante terceiros, pessoas que dela não integram, que não participaram. Então, nessa hipótese, a cláusula de não indenizar pode ser utilizada. Aliás, não pode ser utilizada. A cláusula de não indenizar não pode ser utilizada e aí vai se discutir a questão de culpa, claro, responsabilidade subjetiva, se o condomínio vai ter regresso contra a empresa terceirizada que o porteiro trabalha. Enfim, é uma infinidade de situações, vai depender, como eu disse, caso a caso. Mas a convenção ela vai ter eficácia perante terceiros.
outra hipótese que o condomínio pode responder, e é o que está no nosso acórdão, aqui que eu vou mostrar para os senhores. Cobrança abusiva de dívida condominial. O pessoal me pergunta, um dia desses eu dei uma outra aula de condomínio, e as pessoas perguntam, Paulo, além das sanções de multa previstas no Código Civil, é possível outros meios coercitivos para forçar o condômino inadimplente a pagar o débito? O condômino inadimplente, ele dá muito prejuízo para o condomínio, né? A gente sabe que o cara que está em débito lá, ele causa um prejuízo enorme ao condomínio. E o condomínio, às vezes, fica no afã de receber esses valores, cria, vamos dizer, medidas heterodoxas para cobrar essas dívidas. Então, por exemplo, já vi casos em que o condomínio cortou a água do sujeito. Estava em débito com o condomínio, cortaram a água do sujeito. Pessoal, funcionar até funciona, tá? O sujeito acaba pagando, mas a jurisprudência é tranquila, não dá. Como diz o ministro Marco Aurélio, em matéria de direito, os fins não justificam os meios. O contrário, sim, os meios justificam os fins, mas os fins não justificam os meios. Então, medidas coercitivas para a cobrança de débito condominial, que não aquelas previstas em lei, são abusivas, não dá. Impedir o cara de, por exemplo, subir de elevador, o cara mora no 20º andar, não, o senhor está devendo condomínio, não pode subir no elevador. Não pode, tá, pessoal? Não pode, e isso pode gerar dano moral, que é o que vai estar no nosso acórdão, que eu vou mostrar. E caso o condomínio não responda, não tenha bens, a gente entra na questão da socialização do prejuízo e redirecionamento da execução, que é o final da história que eu contei para vocês lá no começo da nossa explanação. É o sujeito sentado no sofá, vendo Netflix, em que o oficial de justiça chega e fala, meu amigo, sinto muito, você foi redirecionado na execução, ou cumprimento de sentença, né? No caso, seria cumprimento de sentença, responsabilidade civil. O senhor foi redirecionado no cumprimento de sentença e o senhor vai responder sim com seus bens pelas dívidas do condomínio. Socialização do prejuízo, redirecionamento da execução, e agora os acórdãos que eu vou trazer são dois acórdãos que traduzem, que resumem o que eu explanei, o que eu falei para vocês anteriormente. A gente pode passar para o primeiro, que é um recurso especial, agora julgado no dia 9 de agosto de 2016, pelo STJ, obviamente. Pode passar para a ementa, por favor? Vamos passar para a parte da ementa? Aqui. Cobrança abusiva de débito condominial. A vedação de acesso, o número do RESP, né, pessoal, desculpa, eu não sei se eu falei, mas os senhores viram, está no material, né? A vedação de acesso e de utilização de qualquer área comum pelo condomínio e de seus familiares, independentemente de sua destinação, com o único e ilegítimo propósito de expor ostensivamente condição de inadimplência perante o meio social em que reside, desdobra dos ditames do princípio da dignidade da pessoa humana. O sujeito foi cobrado abusivamente, foi impedido de utilizar áreas comuns, propôs uma ação de responsabilidade civil contra o condomínio. O condomínio exerceu seu direito em pedido contraposto, se foi juizado ou se foi reconvenção, mas o condomínio quis cobrar a dívida é líquida, exigível perfeitamente, mas não pode cobrar dessa forma. O STJ entendeu que causa dano moral contra o condômino que, em abuso de direito do condomínio, ato ilícito, em abuso de direito do condomínio, cobrou taxa condominial por medidas heterodoxas de cobrança que não as previstas em lei. Dano moral, pessoal, condomínio, o valor, eu não sei aqui qual foi o valor, sinceramente eu não lembro agora, mas vamos presumir aqui que seja fixado R$10.000 de danos morais contra o condômino, situação que pode levar ao redirecionamento no cumprimento de sentença e os condôminos podem acabar tendo que responder para pagar essa condenação de danos morais, caso o condomínio não tenha bens e a execução seja redirecionada. Vamos passar para o próximo acórdão? Aqui também o RESP. Esse foi o que o Dr. Ralfo já trouxe para vocês no Jurisprudência Conectada anteriormente e que é tão importante, mas tão importante que merece mais, merece ser comentado de novo e que ele fala da personalidade jurídica do condomínio e perfeitamente da hipótese de redirecionamento da execução. Passar aí para as emendas, por favor? Olha lá.
desnecessidade de aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica aos condomínios. Por quê? Se condomínio não tem personalidade jurídica, não precisa desconsiderar o que não existe. Condomínio não precisa ser desconsiderada a sua personalidade jurídica, que não existe, basta a possibilidade de redirecionamento da execução. Disse o STJ, por maioria. Possibilidade de redirecionamento da execução em relação aos condôminos após esgotadas as tentativas de constrição de bens do condomínio, em respeito ao princípio da menor onerosidade para o devedor. Nossa história, que eu contei, termina aqui. O condomínio não tem bem suficiente para responder pela dívida, existe o redirecionamento e aí surge a figura do responsável e não da parte. O condômino não é parte, ele não é executado, ele é responsável pela reparação, perfeitamente possível o redirecionamento da execução para que os condôminos respondam com seus bens por essa dívida. É isso, pessoal. Passagem rápida sobre essa questão envolvendo a responsabilidade civil dos condôminos, do condomínio. Espero que todos tenham gostado. A gente está agora com inscrições abertas para o segundo curso de atualização e aperfeiçoamento na área de registro de imóveis. O curso que já foi um sucesso no ano passado, a Arisp agora e a Uniregistral está disponibilizando inscrições para esse segundo curso. Temos aí vários colegas, professores, advogados, oficiais, pessoal da área do extrajudicial. Então, espero que todos que tenham interesse, por favor, dê uma olhada, entre no site da Arisp, da Uniregistral, na página do Facebook, que vale a pena, o curso é muito bom. Eu, inclusive, também estou colaborando com aulas nesse curso também. Olha, agradeço muito a presença de todos, obrigado mesmo pelas curtidas, pelas compartilhadas. Desculpem aí o problema de áudio no início da transmissão e espero que vocês continuem acompanhando as novidades da Arisp e acompanhando sempre a jurisprudência conectada nas formas como já falei. Pessoal, excelente fim de semana, obrigado novamente, fiquem com Deus e até a próxima.